Legal, a gente segue com as imagens ao vivo, finalização, a inspeção das tropas militares. Claro que os representantes das Forças Armadas dos Estados Unidos continuam nesse ritual, na cerimônia, e tem muitos ditos e também execução de vários hinos e canções militares. E agora, as imagens ao vivo da saída do presidente Donald Trump e sua esposa do Capitólio. Agora, eles devem embarcar em um veículo oficial e seguem para a Casa Branca. E esse percurso é chamado de desfile presidencial. Vamos acompanhar exatamente a identificação de qual é o veículo que ele irá embarcar. Tem uma série de autoridades, os seguranças e também os chefes do cerimonial que acabam indicando exatamente passo a passo o que vai acontecer nessa longa agenda. Desde as primeiras horas do dia, né? Muitos eventos e, claro, a gente tem acompanhado tudo ao vivo aqui na Jovem Pan News. A geração das imagens coloca no centro Donald Trump, que cumprimenta algumas pessoas, alguns convidados que participaram, várias lideranças, muitos políticos, mas também pessoas do seu entorno, né? Assessores e muitos que possivelmente têm uma relação com Donald Trump desde a primeira gestão, a primeira administração dele. E a cada instante, né, a cada mudança de cenário, de local, ele sempre acaba parando para fotografias, conversa com muitas das pessoas que acabam pedindo um aceno, um abraço, uma fotografia. Mas daqui a pouco ele vai embarcar nesse carro oficial e seguirá para a Casa Branca. Inclusive, a previsão é que ele já assine novos documentos no Salão Oval da Casa Branca. Enquanto a gente acompanha, enquanto tem essa indefinição, daqui a pouco ele vai embarcar no veículo, deixa eu só trazer o Roberto Mota, porque o Mota trouxe fez um questionamento para o nosso convidado. O convidado disse não concordar com o Mota. Talvez o Mota queira só amarrar, finalizar esse capítulo, e agora sim a imagem ao vivo de Donald Trump vai entrar no carro oficial. Vamos acompanhar as últimas palavras, uma conversa com um de seus assessores, possivelmente, e agora sim entrando na limusine presidencial, inclusive com as bandeiras norte-americanas ali na parte da frente, no capô do veículo. Só vamos acompanhar a saída desse veículo, vidros pretos, né? Vidros fumês, mas é possível identificar Donald Trump na parte de trás. E aí, claro que o chefe do cerimonial acaba entrando na limusine, também com os seguranças que acabam ficando ao lado, protegendo o veículo, que é totalmente blindado, mas é assim um procedimento para qualquer presidente norte-americano. Você, Mota, queria que você trouxesse só, talvez, um complemento à fala do nosso convidado, que disse, inclusive, discordar da sua afirmação. Queria que você trouxesse o complemento, por favor. Olha, a gente pode discordar da opinião de outras pessoas. Agora, a gente não pode discordar de fatos. Esses são os fatos. A guerra no Afeganistão já existia quando o Trump começou a governar. O Trump não tem nada a ver com a guerra da Ucrânia, ele não tem nada a ver com a decisão do Putin de ter invadido a Ucrânia. O fato é que Trump é o primeiro presidente desde Jimmy Carter a não começar nenhuma guerra ou mesmo iniciar uma campanha militar significativa. Eu sei que esse é um fato difícil para muitas pessoas que querem fazer colar no Trump essa pecha de militarista, mas Trump é justamente o contrário. Ele é o primeiro presidente desde Jimmy Carter a não iniciar nenhuma guerra. E aí sim a comitiva de veículos do presidente Donald Trump saindo do Capitólio. Inclusive, Donald Trump está numa limusine Cadillac preta, blindada, e agora toda a comitiva em direção à Casa Branca, o desfile presidencial. Dávila, quer trazer também sua análise e reflexão sobre o comentário feito pelo nosso convidado, sobre talvez a inércia de Donald Trump frente às manifestações feitas por Vladimir Putin ainda na primeira administração Trump? O meu comentário, eu já deixei bem claro aqui, a minha preocupação, eu estou olhando para o futuro. O futuro é o que vai acontecer com essa aliança fundamental entre os Estados Unidos e a comunidade europeia, que existe desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Desde 1945, os Estados Unidos têm
uma presença permanente na Europa por meio de acordos, por meio de uma aliança militar como é a OTAN, e me preocupa muito como será o resultado, o desfecho final dessa guerra da Ucrânia e o sinal que possa emitir para países que são vulneráveis, que só se não tiver o apoio da OTAN, se não tiver o apoio dos Estados Unidos, certamente serão engolidos pela Rússia. E Vladimir Putin deixa claro que ele quer voltar a ter o Império Soviético. Então ele já invadiu a Geórgia, já invadiu a Ucrânia e não teria a menor cerimônia para tomar as repúblicas bálticas sem o apoio dos Estados Unidos à OTAN e sem um comprometimento claro nesse acordo de paz com a Ucrânia, que ele não vai tolerar nenhuma expansão territorial da Rússia nessa região. Porque, senão, nós temos aí o fim de uma aliança que assegurou a paz territorial na Europa por mais de 80 anos. E é o que aconteceu já. Foi o único momento em que essa aliança foi colocada em risco foi justamente a invasão da Ucrânia. Então, isso é um sinal fundamental na política externa. Não me preocupa o caso do Oriente Médio, Canhato, porque no Oriente Médio, Donald Trump, sim, foi o iniciador do Acordo de Abraão, ele sabe coordenar melhor este apoio de Israel e do mundo árabe a uma nova Pax, ou uma nova paz no Oriente Médio, então eu não tenho nenhuma preocupação com a atuação dos Estados Unidos no Oriente Médio. A minha preocupação é na Europa. E esta é uma preocupação que vai decidir não só o futuro da Europa, mas o futuro do mundo nos próximos meses. Cobertura especial aqui da Jovem Pan News, também no programa Os Pingos nos Is, a posse de Donald Trump e os vários eventos ao longo desta segunda-feira. Agora, dentre os primeiros decretos como presidente, Trump destacou a luta contra a imigração ilegal. Segundo ele, o governo norte-americano vai iniciar um processo de deportação em massa e também enfrentamento ao crime organizado. A produção separou esse trecho. Vamos acompanhar. Todas as entradas ilegais serão imediatamente interrompidas e iniciaremos o processo de devolução de milhões e milhões de estrangeiros criminosos aos locais de onde vieram. Nós voltaremos com a minha política de que fique no México. Eu vou terminar com a prática de prender e soltar. E eu vou mandar tropas para a fronteira do Sul para combater a invasão desastrosa dentro do nosso país. Segundo as ordens que eu assinei hoje, nós também vamos classificar os cartéis como organizações criminosas. Pois é, esse é um tema muito importante, um capítulo importante para a gente analisar. Vamos gerar com os nossos comentaristas. Mota, Donald Trump prometendo uma política firme, dura, para impedir a entrada dos imigrantes ilegais e uma promessa também de deportação em massa desses imigrantes que estão aos milhões nos Estados Unidos, né? Lei e ordem, Canhato. O que Donald Trump está prometendo não deveria ser necessário que ele prometesse isso, porque nunca deveria ter acontecido o que aconteceu nos últimos anos. Como é que se aceita que imigrantes ilegais, muitos deles com histórico criminal, entrem no país? Além de criminosos, potenciais terroristas. Donald Trump mencionou isso no seu discurso. Ele disse que os Estados Unidos defendem as fronteiras de outros países, mas não conseguem defender as suas próprias fronteiras. Só para lembrar, os Estados Unidos, o governo democrata, já colocou mais de 100 bilhões de dólares na defesa da Ucrânia, em equipamentos militares, mas não consegue apagar o fogo de Los Angeles, não consegue impedir que imigrantes ilegais entrem do México nos Estados Unidos. Mas, de alguma forma, nos últimos anos se criou essa ideia, e muita gente defende que é justo que imigrantes ilegais entrem num país. Me diga qual é o país que consegue sobreviver dessa forma. Nenhum. Essa é a mensagem que Donald Trump está passando.
Chamar o Zagarino vai trazer também as impressões dele. Zagarino, Trump prometendo militarização das fronteiras, deportação em massa, e ninguém pode falar que está surpreso, né? Já havia anunciado isso, inclusive, durante a campanha eleitoral. E foi exatamente isso que fez com que ele fosse o vencedor das eleições norte-americanas. Em seu discurso durante a campanha, por mais de dezenas de vezes, Donald Trump afirmou de forma categórica: criminosos não permanecerão impunes nos Estados Unidos da América, principalmente criminosos imigrantes. Portanto, essa ação que irá realizar agora na fronteira com o México nada mais é do que o esperado. Isso é um efeito que geralmente não acontece na política. Existem alguns extremos que são muitas vezes apontados em campanhas. Perdemos o contato com o Zagarino, mas a gente segue trazendo as análises e reflexões, e aí o Capital One Arena. Inclusive, daqui a pouco um show será realizado. Há pouco trouxemos a saída de Donald Trump e da esposa do Capitólio, entraram na comitiva de carros da presidência em direção à Casa Branca, segundo o roteiro, assinatura de alguns documentos no Salão Oval da Casa Branca, mas daqui a pouco também Donald Trump deve se encontrar com os apoiadores aí no Capital One Arena, que é um local de shows, eventos esportivos em Washington, D.C., mais ou menos capacidade para 22 mil pessoas, e claro que uma decoração especial por conta da posse de Donald Trump, chegada de um novo presidente da República à capital, Washington, D.C., e a gente segue com as imagens ao vivo. Agora, Dávila, enquanto a gente traz as análises sobre esse aspecto do discurso de Donald Trump, reforçando e prometendo uma política dura em relação à imigração ilegal e também sobre procedimentos para retirar os ilegais que vivem nos Estados Unidos, muitos se perguntam sobre o impacto disso na economia americana, porque muitos desses ilegais acabam fazendo serviços que, convenhamos, os americanos não querem fazer mais, né? Talvez já fizeram no passado, mas hoje em dia talvez eles acabem almejando outras posições. Qual seria o impacto na economia norte-americana caso ele conseguisse tirar todos os imigrantes ilegais? Falam em algo em torno de 15 milhões, né? Seria uma dificuldade tremenda, né? É verdade, Canhato. Bom, primeiro precisamos fazer a crítica contundente à política de imigração do Joe Biden e do Partido Democrata. Foi um desastre. Abriu as fronteiras, entrou muito imigrante ilegal, alguns até criminosos, e isso no momento em que parte dessa população americana menos escolarizada estava perdendo emprego, estava perdendo renda. Portanto, é um partido que voltou as costas para essa população mais vulnerável, principalmente com o avanço da tecnologia e com a perda desses empregos, que eu chamo de subemprego, deixou que entrassem milhares de imigrantes ilegais no país, e isso realmente é uma política que precisa dar um basta. E Donald Trump anunciou essa política de combate à imigração ilegal. Então, o primeiro ponto na imigração ilegal é que não adianta o presidente da República dizer que ele vai deportar 15 milhões. Ele vai precisar da parceria com os governadores. E vários desses governadores de fronteira são democratas. Então, não é simples. Não é do dia seguinte você faz um decreto presidencial e 15 milhões de pessoas vão ser deportadas do dia para a noite. Isso vai precisar de uma coordenação maior do governo federal com os governos estaduais. Isso não é simples. Então, esse é o primeiro ponto, da execução da política pública anunciada por Donald Trump. Segunda coisa, que não pode dar um sinal errado de que os Estados Unidos é contra imigrante, porque os Estados Unidos é uma nação que atrai imigrantes qualificados como nenhum outro país do mundo. Aliás, parte da revolução tecnológica, do empreendedorismo, do desenvolvimento econômico é a imigração principalmente a imigração de cérebros. Então, não pode dar uma mensagem errada que os Estados Unidos agora está virando contra o imigrante, porque isso não é a natureza dos Estados Unidos. Aliás, os Estados Unidos, no fundo, é uma nação criada por imigrantes, então, e continua sendo muito aberta a imigrantes. Então, está correta a política de
interromper essa política desastrosa do Partido Democrata, que permitiu essa porosidade nas fronteiras dos Estados Unidos, mas tem que tomar muito cuidado com o processo de execução dessa política pública e de não dar um sinal distorcido que os Estados Unidos também está fechando a sua porta para os imigrantes qualificados. Esses sim são o pulmão e o cérebro do desenvolvimento econômico dos Estados Unidos. Agora, por último, Candidato, como você bem falou, vai ter um impacto sim, se tiver uma imigração, se tiver vamos dizer assim, um combate muito forte a essa mão de obra desqualificada, vai afetar sim a inflação americana num primeiro momento. Isso o governo diz que vai contrabalançar com o corte das despesas do Estado e com a redução do tamanho da máquina estatal. Estamos com imagens ao vivo para as pessoas que nos acompanham pelas emissoras de rádio. É a geração da TV norte-americana do Capital One Arena. Daqui a pouco, Donald Trump segue para esse espaço de shows, eventos, também jogos de basquete, hóquei. Milhares de apoiadores aguardam Donald Trump, inclusive evento marcado para esse espaço por conta do frio, né? Baixíssimas temperaturas em Washington, D.C., previsão inclusive de menos 15 graus. A gente pôde acompanhar o nosso repórter Eliseu Caetano muito bem agasalhado, né, com o seu sobretudo, se protegendo do frio de Washington nessa época do ano. E aí o espaço, essa arena completamente lotada, uma decoração especial para a chegada de Donald Trump à presidência dos Estados Unidos. Deixa eu só retomar esse ponto destacado pelo Dávila em relação à retórica de Donald Trump, quando ele se refere aos imigrantes. Mota, algumas declarações de Donald Trump não são bem interpretadas, né? Em algum momento ele chegou a chamar alguns imigrantes de pessoas horríveis, atribuindo o aumento da criminalidade à imigração ilegal, enfim. Mas, ao mesmo tempo, hoje, durante o discurso, ele fez uma citação de Martin Luther King, fez uma sinalização muito positiva para a comunidade afro-americana e também os hispânicos que moram nos Estados Unidos, e foram justamente públicos que acabaram fazendo toda a diferença na vitória de Donald Trump. Então, em parte, ele conquistou grupos que tradicionalmente não votavam nos republicanos, né? Bom, ele teve votação recorde, né, Candidato? Então, é interessante ver as reações a Donald Trump, reações que vêm do fato de que ele não pediu licença à esquerda, ao politicamente correto, aos progressistas, para fazer o que ele está fazendo. É muito interessante a gente analisar por um momento essa acusação de que Trump é populista. Quem levantou esse ponto muito bem foi meu amigo Fábio Sampaio, com quem eu conversava há pouco. A gente escutou há pouco aqui, as pessoas chamando o Trump de populista. Mas se você prestar atenção, o Trump é o presidente com as posições mais impopulares para a turma do politicamente correto, que é a deportação de imigrantes ilegais, o rigor com crime, o ceticismo quanto a essa história de mudanças climáticas e descarbonização. Ora, se ele fosse populista, ele faria exatamente o oposto. Ele assinaria embaixo de todas essas pautas, tipo Biden. Trump é nacionalista, sem dúvida. Agora, o grande defeito de Donald Trump é não pedir licença e nem perdão à esquerda para fazer as coisas que ele faz.